Bom, boa noite. Eu sou a Marcela, sou estudante de Serviço Social também aqui na Unifesp. Construo o MUP também e construo a UJC, né, a Juventude do PCB, Juventude Comunista. Também um pouco difícil falar depois, né, mas enfim, são 3 minutos para dar um panorama também rápido, né. Acho que a fala da Bia foi muito sintética, né, da situação da Unifesp, né, então a gente tem tido uma demanda muito grande de assistência estudantil, uma causa direta, né, da precarização da vida do povo brasileiro, né, nos últimos tempos. Então, como isso está afetando os estudantes também na universidade, né, e aí as políticas de assistência estudantil se tornam insuficientes para essa maior demanda, né? Então, mais estudantes trabalhando, mais estudantes precisando de RU, precisando das bolsas PAP de auxílio estudantil, por exemplo, né? E uma universidade que não está conseguindo atender essa grande demanda, né? E aí uma coisa também que é muito importante é que a luta, né, por essa assistência estudantil, as demandas da educação, e reforçando o que já foi dito antes de mim, ela tem que estar diretamente ligada a compreensão de que a universidade ela faz parte do tecido social, né? Então que nós não estamos só falando de assistência estudantil por assistência estudantil ou ocupar um conselho universitário e etc, né? A gente está falando da precarização geral da vida da classe trabalhadora e como isso se manifesta na universidade, né? Até mesmo porque nós somos da classe trabalhadora. Isso é uma coisa que parece óbvia, mas nos últimos tempos, né, pela própria desmobilização do movimento estudantil, parece que a gente tem que estar falando isso o tempo todo. E aí falar um pouco sobre o MUP Unifesp, né? A gente entende, né, que a universidade ela não pode só atender a demanda de determinado grupo ou atender as demandas da burguesia, né? A universidade tem um papel social na sociedade burguesa e a gente tem uma proposta de contra-hegemonia, né? Então a gente quer construir uma universidade entendendo que ela faz parte do tecido social e que ela não só atenda às demandas da classe trabalhadora, né? Mas que ela seja parte orgânica da sociedade, né? E que ela seja construída junto com os trabalhadores, né? Beleza. E aí a gente queria perguntar, posso me reinscrever depois porque não vai dar tempo de terminar o que eu estava falando, mas eu queria perguntar um pouco, né, para a mesa, se a mesa pode conversar um pouco sobre a diferença entre o projeto de universidade popular, né, que foi comentado, e o projeto construído nos anos 2000, né, pelo Reúne, com o programa Reúne, pelo PT, etc. Né, acho que é um ponto importante para a gente até entender a diferença entre nós, né, as nossas candidaturas e o projeto dos anos 2000, né, dos governos petistas, e a diferença entre o MUP, entre a proposta da Universidade Popular e os atuais movimentos, né, do campo democrático popular, né, enfim, desses partidos, que ocupam atualmente as principais entidades do movimento estudantil. Eu encerro. Cássio? Bom, camaradas, muito boa noite a todos e todas. É uma alegria imensa estar aqui hoje com vocês. A gente retomando, né, essa maldita pandemia, e agora a gente está retomando as atividades presenciais com bastante fôlego, nessas características, né, porque a gente está na rua desde sempre, fazendo ato, fazendo manifestações, mas agora com um pouco mais de tranquilidade, né, conversando mais próximos, podendo se abraçar, né. Não acabou a pandemia ainda, mas agora a gente está conseguindo respirar um pouquinho melhor. Só para saudar em nome do Partido Comunista Brasileiro de Santos a presença de todos e todas e dizer que nós estamos cumprindo aqui uma tarefa de uma semana e de um mês de maio que está se iniciando, a Semana dos Trabalhadores, o mês de maio, dia 1º de maio, domingo, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. E essa semana o partido está participando aqui em Santos do Congresso da Federação Nacional dos Petroleiros. Nós tivemos ontem com o Antônio Carlos Mazeu, hoje com a Sofia no debate de conjuntura. Tem uma delegação do PCB que recentemente
está retomando, e agora conseguimos uma vitória importantíssima, estratégica para o partido, que foi retomar o Sindicato dos Petroleiros de Duque de Caxias, que estava há muitos anos na mão da Federação Única dos Petroleiros, fazendo conciliação de classe, né? Nessa semana estamos aqui também com essa mesa, debatendo a Universidade Popular. E, além disso, no 1º de maio, estou aqui com o panfleto. Foi bastante difícil construir esse 1º de maio, Brasil afora, porque nós estamos nas ruas para construir um 1º de maio classista e combativo. Nós estamos sim participando do processo eleitoral, mas não estamos exclusivamente participando do processo eleitoral. Estamos tentando desde sempre mobilizar a classe trabalhadora com independência de classe, e temos a certeza absoluta que é dessa forma, com independência de classe e com um discurso radical, indo na raiz dos problemas, que nós vamos fazer com que a derrota do governo Bolsonaro seja antecipada o mais rápido possível, e nós vamos impor uma derrota não só ao governo Bolsonaro, nós precisamos derrotar o bolsonarismo e o neofascismo, né? Então, nossas tarefas, elas não terminam por aqui, aliás, elas vão muito além do processo eleitoral, que é apenas um momento. Então, para passar em revista as tarefas da semana, 10 horas da manhã, na Praça Jerônimo Laterza, estaremos lá, e convido todos e todas que aqui estão para multiplicar esse convite, para que a gente conclua o 1º de maio na Baixada Santista, que nós construímos a duras penas. Muitos setores, inclusive ligados à luta dos trabalhadores, renunciaram à organização do 1º de maio na Baixada. Nós estamos há anos, desde, por exemplo, a fundação da Frente Sindical Classista de 2006, lutando para fortalecer o 1º de maio e as lutas dos trabalhadores. Nós aqui na Baixada, todos nós aqui, construímos com muito afinco as lutas para derrotar Bolsonaro, e vamos continuar fazendo isso. E precisamos construir uma tarefa em atraso, que é uma frente anticapitalista, antiimperialista no país, que vai tracionar qualquer governo de plantão, seja ele reacionário, da extrema-direita, ou um governo de conciliação. E oxalá consigamos fazer isso o quanto antes. Beijos e abraços do PCB de Santos. Nos veremos dia 1º de maio, 10 da manhã, na Praça Jerônimo Laterza, para lutar. A gente tem uma reinscrição da Marcela, porque ninguém se inscreveu ainda, mas quem quiser se inscrever pode levantar a mão e vir até o microfone, tá? Você não vai se reinscrever? Não? Tá bom. Aproveitar a gente que foi chamada aí pro ato, quem quiser ir junto, não sabe como chegar, quer uma companhia aí para ir junto, vai chamando os camaradas de blusa vermelha aí, o JC, a Unidade Classista, PCB, vamos marcando e a gente vai de caravana pro ato, vai todo mundo junto, para a gente não perder, marcar presença mesmo. Já que a gente está aí na ideia de construir, vamos construir junto. Alguém quer falar? Alguma dúvida? Colocação? Então tá. Eu vou passar então já para a Sofia para a gente responder a pergunta da Marcela, já que a gente não tem mais intervenções, mas qualquer coisa acionem aí. A diferença entre a proposta da Universidade Popular e o Reúne é abissal, assim, imensa, né? Muito grande. O Reúne foi um projeto de expansão, digamos, simples, né, da universidade, que já vinha, como eu disse, sendo ocupada, né, essa expansão sendo ocupada pelo setor privado para aquela população que tinha condições de pagar. Foi também efetuada com o ProUni, que é dinheiro público para a iniciativa privada, e com uma demanda muito antiga, né, tanto dos professores e estudantes das universidades públicas, que houvesse uma expansão das próprias universidades públicas. No entanto, vocês mesmos podem ser testemunhas de que tipo de expansão se deu com o Reúne.
é uma expansão simples, né? É um processo de, muitas vezes, apenas ocupar prédios, né, pré-existentes, não adaptados, não próprios para a universidade. Vocês estão falando aqui num prédio até muito bom, mas eu já tive a oportunidade de estar, por exemplo, em Alagoas, na expansão do Reúne, em prédios, em um local em que era o presídio. Eles desalojaram o presídio e botaram a universidade, mais especificamente em Arapiraca, né? Então o Reúne foi uma forma extremamente precarizada de atender uma demanda muito antiga, né, do movimento docente, do movimento estudantil, de expansão da universidade apenas de forma mais precária possível. Inclusive, devemos dizer que entendemos todos os problemas que vocês têm aqui com relação à permanência estudantil, mas devo dizer também que venho do Nordeste, uma região em que a expansão da universidade era muito mais do que necessário, talvez, do que aqui na região Sudeste, que já tinha até uma oferta grande de universidades públicas. Imaginem vocês no Nordeste, em que grande parte dos estados só tinha universidade na capital. Imagina a Bahia, que é um estado gigantesco, e que você só tinha universidade federal na capital, e mesmo assim a expansão se deu de forma a não atender requisitos mínimos de condições de se manter uma universidade. Mas o pior ainda do Reúne e da expansão das universidades públicas é que ela atendeu aos interesses corporativos, muitos deles já encastelados nas próprias universidades públicas, deve-se dizer isso, quer dizer, interesses de grupos corporativos dentro da universidade que queriam essa expansão para expandir o seu puxadinho, né? E também interesses políticos, né, de prefeitos, né, que queria fazer a propaganda que na cidade dele agora tem uma universidade. Mas vou dar um dado muito interessante. No estado de Minas Gerais, existem muitas universidades federais, se eu não me engano, acho que são 14, é um dos estados que mais tem universidade federal. Nenhuma é em cidade operária. Em Betim, que é uma das cidades mais operárias de Minas Gerais, não tem universidade pública. Em Ipatinga, no Vale do Aço, que é uma cidade eminentemente operária, não tem universidade pública. Então, mais uma vez, o Reúne se mostrou absolutamente descolado de qualquer interesse da classe trabalhadora. E atendeu interesses específicos, sim. O movimento por uma universidade popular e a universidade popular tem que pensar a universidade de forma integrada dos objetivos da classe trabalhadora. Essa é a diferença. Então, tanto naquilo em que nós temos que pensar onde vai estar a universidade, como ela vai se estruturar, quais são os conteúdos que ela vai ter que oferecer e apresentar, e além de tudo, como ela vai trabalhar trazendo a comunidade, a classe trabalhadora para o seu interior, não apenas como estudante, mas como classe, como um projeto de classe, um projeto da classe. Nós sabemos que, por conta do modelo meritocrático que nós temos, escravocrata, né? A herança escravocrata, a herança bacharelesca, parece que nós só seremos gente se formos formados no ensino superior e etc. É muito importante se formar, mas é mais importante do que se formar ter acesso a um conhecimento pleno que a humanidade já produziu. E esse acesso, ele tem que estar disponível para a classe trabalhadora em geral, quer ela queira ou não estar na universidade. Esse acho que é um diferencial importante. A universidade, ela não pode ser um espaço descolado da comunidade, da sociedade como um todo, principalmente da classe trabalhadora, enquanto ela é um espaço de diferenciação, de discriminação, de separação entre os interesses daqueles que, ao se formarem, ao adentrarem a universidade, vão se colocar numa posição privilegiada, e a massa da classe trabalhadora que ou não alcança a universidade pelo funil do vestibular ou pela falta de recursos para assistência e permanência estudantil, ou ainda simplesmente porque não é da sua vocação, não quero fazer universidade, quero fazer outra coisa, né?
Isso não pode excluí-la do acesso ao conhecimento e do acesso ao pertencimento da universidade. Então, no nosso entender, pensar a universidade popular tem que pensar que ela não pode ser um aparelho privado de hegemonia separado do conjunto da classe trabalhadora. Mais do que isso, como é que nós vamos construir tudo isso a partir do hoje, do agora? Nós sabemos que pela Constituição e pela LDB, as universidades elas gozam de autonomia. Mas essa autonomia ela é uma autonomia de papel, né? Uma autonomia que não existe de fato. Ela não existe nem tanto porque nós não temos recursos, né, para termos uma autonomia, e mesmo quando se destinam os recursos, a autonomia também passa por uma estrutura interna da universidade que é escalonada, que é hierarquizada e não é democratizada. Então, o movimento pela Universidade Popular também tem que procurar debater no interior desta universidade que nós temos agora, como nós faremos a gestão, né, não só dos recursos, mas dos próprios espaços deliberativos da universidade, de forma que tenhamos uma ampla democracia horizontal na definição, no debate, né, nos rumos que essa universidade precisa tomar. E claro que sempre observando não só os interesses de quem está, né, no interior da universidade, a tal da comunidade acadêmica, né? Não tem coisa mais excludente do que falar nós da comunidade acadêmica, nós brasileiras e brasileiros da classe trabalhadora, não estamos nem aí para essa comunidade acadêmica. A comunidade acadêmica que se exploda. Nós queremos é que todos e todas nós, como classe trabalhadora, possamos estar na universidade, quer sejamos estudantes, docentes ou técnicos. Essa é sabe, tem que quebrar as paredes da universidade para a sua relação com a classe trabalhadora, independente da classe trabalhadora estar aqui como um dos pertencentes dessas três esferas da chamada comunidade acadêmica. Por isso, é até importante começarmos a questionar a própria forma de quem pode entrar, né? Quem pode olhar, quem pode andar na universidade. Isso aqui é um local privado, da iniciativa privada, que tem que ter porta, porteira, portão, né? Então, todos esses fatos devem ser questionados no nosso cotidiano e devem fazer parte da nossa luta. Então, acho que, resumidamente, a diferença entre o MUP e o REUNE, ela é abissal, ela é gigantesca, né? O REUNE foi apenas o atendimento de demandas corporativas, de interesses políticos localizados, tanto dentro da universidade, que a gente tem que dizer isso, né, que os interesses estão presentes dentro da universidade, quanto interesses políticos de prefeitos e de forças políticas que não estavam nem aí para um projeto de universidade, mas simplesmente nessa expansão pura e simples, né, expansão simples, né, que não diz respeito à construção de um projeto de universidade decente para o nosso país. É isso. Mais breve até. Acho que um aspecto, a Sofia apontou do REUNE, né, mas a gente também tem um outro elemento que diferencia muito o que foi o projeto de educação do PT do projeto da Universidade Popular, que é a forma também da expansão, né, que se dá de uma maneira geral com o ProUni e o FIES, né, que é esse repasse, que é essa característica, né, da parceria público-privada, que é uma forma mais amena em sua superfície de privatização, né, em que o investimento é público, né, mas quem se beneficia com isso é o capital privado, né. Isso formou no Brasil os maiores conglomerados de educação do mundo, né. A Cogna, que é a antiga, como que era o nome da antiga? Que era a Croton, é o maior conglomerado de educação do mundo, que sai, né, disso de ganhar as matrículas nas universidades, no ensino superior. Mas também tem as editoras, a produção de apostilado que é vendido na rede básica
de ensino aqui no estado de São Paulo, por exemplo, né, que vai definindo, por exemplo, o conteúdo, né, a educação dos nossos filhos e filhas, que vai definindo, inclusive, como o professor ensina na sala de aula, porque ele tem que ficar preso e é cada vez mais vigiado para que fique restrito àquele conteúdo que essas grandes empresas determinam. Então isso é muito grave, né? E determina também uma implementação de uma universidade, não universidade, eu estou falando errado, porque o que predomina no ensino superior privado são faculdades. Eles quase não têm universidades, né? Essa é uma primeira particularidade. Se na universidade brasileira tem um problema dos conglomerados, o ensino superior privado não tem nem isso, né? A diferença entre uma faculdade privada, né, e uma escola de ensino médio, assim, em termos de prédio, estrutura, é muito pouco, né, inclusive. E isso determina um dos seus fatores centrais. Não faz pesquisa, não faz extensão. 90% da pesquisa brasileira é produzida nas universidades públicas. Então, se por um lado, né, ampliou as vagas, ampliou o investimento em educação, isso foi beneficiando, né, o capital privado. Não foi uma expansão de qualidade, criou-se esses grandes conglomerados, não expandiu a nossa capacidade, né, de produzir ciência e tecnologia, de realizar extensão, ou seja, se distancia ainda mais da já limitada universidade brasileira da promoção, da produção, do acesso e da produção, da contribuição, né, ao conhecimento universal, né, produzido ao longo da história e da humanidade. E aí entra aspectos, né, se aqui a gente está discutindo a qualidade do restaurante universitário, por exemplo, né, no ensino superior privado não tem restaurante universitário, né, estão sujeitos, por outro lado, aos aumentos, né, das mensalidades, e no caso do FIES, inclusive, é endividamentos, né, que foi um problema muito grave também desse período. E isso é muito bom, veja, para o capital privado, né, os Estados Unidos, inclusive, é um exemplo disso. Você forma um estudante endividado, ele tem que se submeter a qualquer que seja a condição de trabalho, porque ele tem uma dívida para pagar. Isso é excelente, não só para grandes empresas de educação, mas é excelente para qualquer empresa que precisa empregar. Pô, o cara vai se submeter a qualquer condição, né, de trabalho, vai aceitar aquele salário de estagiário ali para o resto da vida, porque vai pensar, bom, tenho essa dívida, né, e além da dívida, eu ainda preciso ajudar, né, minha família, porque eu estou fazendo ensino superior, a ideia era contribuir com a renda, então eu vou para 2 empregos, ainda faço um bico, etc. Isso com toda a dificuldade, né, do mercado de trabalho brasileiro. Mas eu queria comentar também um outro aspecto, que estava na fala do Cássio, né, que ele coloca da importância não só de derrotar o Bolsonaro, mas de derrotar o bolsonarismo. Né? E acho que aí, né, como estamos na mesa também debatendo Universidade Popular, mas somos 3 pré-candidatos. E acho que tem um problema muito grave que se coloca agora nas eleições do país, que a gente não pode deixar escapar aqui nessa mesa, que é uma tentativa de acabar, né, de fazer esquecer que a eleição no Brasil tem 2 turnos. Né? Isso é muito útil para quem quer conciliar com a direita, quem quer conciliar com quem estava fazendo golpe em 2016, com quem quer, né, abrir grandes brechas para os liberais dentro do programa dos trabalhadores, falar, não, temos que derrotar, e derrotar agora, já no primeiro turno. Mas e na hora de ir no ano passado que estava sabotando a ida nas ruas? Se é tão urgente assim, por que não incentivou a ida às ruas? Né? E com isso é muito útil, no caso de São Paulo, que o Haddad vem defendendo, é uma frente progressista, ou seja, já nem inclui a gente, né? Ou inclui a gente de joelho, né? E a gente não quer ir de joelho no primeiro turno. É o momento em que a sociedade, sobretudo os setores mais populares da classe trabalhadora, está mais aberto para debater política. É aquele momento que, trabalhando 8 horas por dia, 3 horas no transporte, pensando nas contas, nas dívidas, eu falo, não, está passando, está todo mundo falando de política, eu vou me dispor a ouvir um pouco mais. E a gente vai se abster de colocar um programa radical que apresente de fato os interesses e que vai resolver concretamente as necessidades de geração de emprego, de moradia, de acesso à saúde e educação de qualidade. A gente vai aceitar não falar de revogação de reforma trabalhista, deixar de falar de revogação da reforma da Previdência, vai deixar de falar de revogação da emenda constitucional do teto de gastos. Não dá para discutir nenhum projeto de universidade,
nenhum projeto de sistema único de saúde em sua ampliação e qualidade que não passe pela revogação do teto de gastos. Não dá para discutir melhoria na condição de renda e de trabalho da classe trabalhadora no país sem discutir revogação da reforma da Previdência, sem discutir revogação da reforma trabalhista. Mas da Previdência também, porque veja, você aumenta o tempo de trabalho da pessoa para ela se aposentar, é mais tempo daquela pessoa no mercado de trabalho. Não é o que determina, obviamente, só, mas a oferta e a demanda também é determinante nos salários e nas condições de trabalho. Se tem mais pessoas dependendo de trabalhar, você tem mais, e mais pessoas desempregadas, você tem mais receio, de perder o emprego. E aí veja, qual foi o papel central da reforma da trabalhista? Porque o que foi anunciado era o quê? Temos que fazer para gerar emprego, modernizar, as relações de trabalho, a legislação trabalhista, para que ela se adeque às novas formas, às novas relações de trabalho, como se fosse essa questão e não fosse uma precarização. Primeiro, não gerou mais emprego, estamos aí com taxas de desemprego que no estado de São Paulo, inclusive, durante a pandemia foram superiores à nacional, ultrapassaram 15%. E segundo, em 2021, a massa salarial e o rendimento médio dos trabalhadores no país foi o menor da história do levantamento do IBGE, que começa em 2012. Então veja, o que essas reformas fizeram foi tornar o trabalho mais barato, foi tornar a nossa condição mais precária para poder garantir, no meio dessa crise, o lucro da burguesia. Então não dá para entrar numa eleição dessa, com esse porte, com essa visibilidade, com todo mundo pautando a necessidade de derrotar Bolsonaro, e a gente não está escapando disso, mas deixar de falar dessas questões, de começar a falar que não, vamos só discutir algumas medidas, porque de fato as relações de trabalho modernizaram. Não dá para falar isso, a proposta da reforma trabalhista não foi essa. Então eu acho que isso é fundamental ser colocado, quando a gente fala de derrotar o bolsonarismo, porque o Bolsonaro ele não é um fenômeno em si, ele é parte de um processo que começa inclusive com uma movimentação de massas que os liberais abrem para poder tirar o próprio PT do poder, inclusive, e que eles aderem ao não combater radicalmente esse crescimento, porque o programa do Bolsonaro ele não é um programa fascista, ele é um programa liberal fascista. Quando a gente vai ver a Globo, por exemplo, ela bate no Bolsonaro, mas ela não bate no Paulo Guedes, E sem derrotar o programa que permite que surja alguém como o Bolsonaro, que vai ser o único, porque com essa extrema-direita que é capaz de aplicar esse programa liberal no país, vão surgir outros Bolsonaros. Essa base que tende ao neofascismo no país, ela vai continuar existindo materialmente na realidade dos trabalhadores. Porque os trabalhadores não aguentam dizer, não, vamos segurar um pouquinho, porque tem que atender também, tem que sentar na mesa aqui a gente, quem está explorando, fazendo a gente passar fome, ser assassinado pela polícia e vivendo em condições precárias de vida para ver o que dá para ser melhor para os dois. A classe trabalhadora tem ódio dos seus algozes, tem tanto que Bolsonaro se elege, um dos seus eixos centrais de eleição era que ele era o antissistema. Como pode um cara que está há 30 anos encostado, tirando cochilo na Câmara dos Deputados, até saiu aí que o cara trabalha 2 horas por dia em média, é menos do que o tempo do estagiário, ninguém duvida disso, inclusive. Ele se elege com um discurso de antissistema, que não tinha base concreta, mas porque todo mundo está revoltado, indignado com o que está posto. A gente não discutir um programa radical agora, mas que seja verdadeiramente dos trabalhadores, é um grande erro nosso. Então a gente tem que entrar nessa eleição, mas debater programa, debater projeto, debater saídas concretas que enfrente quem tem que ser enfrentado. Isso não vai impedir da gente derrotar Bolsonaro, está mais que claro, tanto no cenário nacional, aqui no estado de São Paulo, ainda mais tranquilo, que vai ter alguma candidatura, aí sim, progressista no segundo turno. Aí se resolve, mas a eleição no Brasil tem 2 turnos, a gente não pode escapar de debater programa no primeiro. Bom, gente, agora a gente tem 2 inscrições, a inscrição da Luana e a inscrição do Felipe. E aí eu vou pedir que durante a fala da Luana, quem for se inscrever, se inscreva, que as falas vão terminar, porque, enfim, pelas limitações que a gente colocou de espaço, o professor vai vir aqui buscar os materiais, já que os alunos não podem ficar aqui no saguão.
E aí a gente vai precisar devolver os materiais de som. Então, fala agora da Luana. A gente vai encerrar. Quem quiser se inscrever, por favor. Oi, gente, eu sou a Luana, eu faço serviço social aqui na Unifesp, construo a gestão do centro acadêmico, construo o MUP, o JC e o PCB também. Acho que as falas dos camaradas foram muito boas, assim, eu estava pensando o que eu conseguia pincelar disso, mais para suscitar o debate mesmo. E aí me veio algumas coisas na cabeça, né? Primeiro, colocar, que eu acho que é imprescindível que a gente pontue, que a luta por uma universidade popular é a luta por uma nova forma de universidade, mas pontuar que a gente está numa sociedade capitalista, a gente está numa sociedade burguesa. Logo, a universidade que a gente tem hoje, ela é uma universidade burguesa, né? Então, colocar aqui para a gente superar esse ponto, né? A gente conseguir construir uma universidade popular, ela está intrinsecamente ligada aí ao modelo de sociedade que a gente tem, né? Não tem como a gente debater uma nova forma de universidade sem necessariamente debater uma nova forma de sociedade. E aí eu coloco isso, né, não para desanimar, não para falar que não tem jeito, que é isso que a gente tem que se contentar, mas para pontuar que a gente tem um papel fundamental aí de fazer frente às opressões que a gente vive e de fazer frente ao desmonte da educação. E aí pontuar, né, que acho que as falas aqui, as coisas que foram colocadas, as contradições que a gente vive aqui dentro da universidade, que a gente vê dentro da educação, que a gente vê na nossa sociedade, ela tem que estar ligada, né? Ela tem que estar articulada. A gente luta por uma universidade, mas a gente luta por uma sociedade que a gente seja livre, que a gente consiga pautar as coisas a partir dos nossos interesses. E aí o que eu ia colocar aqui, gente, tem que passar muito rápido, mas colocar como que a gente faz esse enfrentamento, né? Como que a gente constrói essas formas de quebra de hegemonia do que a gente tem hoje. E aí começar colocando, fortalecendo as formas de organização que a gente tem dentro da universidade. Os nossos centros acadêmicos, o DCE, o movimento estudantil como um todo, né? Eu faço parte da gestão do Carfid. E é muito engraçado a gente ver esse movimento antes da pandemia, durante a pandemia, de como que a gente precisa de um espaço, né? Não só para a gente levar as nossas demandas, levar o que está acontecendo, quais são os problemas, mas um lugar que a gente consiga se organizar enquanto estudantes, né? Que a gente consiga ouvir os nossos pares, compartilhar e tirar táticas de enfrentamento daquilo, né? Uma outra coisa que eu ia colocar, que acho que casa muito com o que a Bia falou na fala dela, que a gente precisa superar essa forma reativa do movimento estudantil, né? Ousar trazer as nossas demandas, né? Não ficar esperando as coisas acontecerem para a gente se reunir e fazer alguma coisa, mas pautar um programa para o movimento estudantil. A gente sempre comenta, né, que quando começa o ano letivo, geralmente vem greve, geralmente vem assembleia, geralmente vem alguma coisa, porque acontecem os cortes, né? Então, todo ano a gente está aí brigando por permanência. Todo ano a gente está, enfim, se descabelando por algum problema aqui da Unifesp. Então, é tempo da gente ousar prever isso, porque a gente sabe que vão acontecer, né? Então, por que a gente não dá um passo antes e vai discutir a forma como o orçamento ele é distribuído aqui na universidade? Porque a gente não vai discutir a expansão desse orçamento, sabe? Aí eu acho que a proposta do MUP é um pouco disso, né? Não só tá fazendo esse enfrentamento, estar também, porque a gente precisa estar nessa linha de frente, mas construir um programa que atenda a essas nossas demandas. E já vou encerrar, mas colocar também, construir aí outras formas de organização dentro da própria universidade, né? Pautar que a nossa pesquisa, ela seja voltada para os nossos interesses. Então, olhar aqui o território da Baixada Santista, entender quais são nossos problemas aqui e pensar como que a universidade ela pode fazer frente a essas demandas aqui locais, né? Construir uma nova forma de extensão, né? Uma extensão que não seja a gente aqui na universidade levando as nossas coisas para a comunidade, mas que seja um movimento recíproco entre universidade e comunidade, né? Que seja construído conjuntamente. E aí uma última coisa, pautar a forma como as coisas são decididas na universidade, né? A gente sempre comenta sobre democracia universitária, eu já fui do Conselho de Assuntos Estudantis, a Bia também, Christopher, e aí é muito engraçado como as decisões são tomadas, né? A gente até tem espaço lá dentro, acho que é 70, 15, 15, alguma coisa assim, os estudantes têm menos voz ali dentro dos conselhos, a gente até consegue se inserir, mas a forma como a gente é descredibilizado naquele espaço, né? A forma como a universidade ela não quer escutar o que os estudantes estão ali para falar. Então, acho que a gente começar a conversar e debater também a forma como a própria universidade toma essas decisões, né? Porque a gente, que é a maioria dentro da universidade,
a gente é a minoria na hora de tomar essas decisões, né? Por que as nossas demandas, elas não são escutadas? Porque a gente está sempre em segundo plano. E, enfim, acho que trouxe alguns pontos, meu tempo está estourando também, mas alguns pontos mesmo para a gente pensar aí quais são as nossas perspectivas na luta da Universidade Popular. Boa noite, pessoal. Eu vou me atrever a tentar fazer um esforço de síntese. A começar, Colombo. Eu estou fazendo doutorado na PUC, sou mestre aqui da primeira turma do curso de Serviço Social e Políticas Sociais e sou um dos desempregados que você mencionou. Pois é. Foi dito aqui sobre mais minúcias sobre o movimento por uma universidade popular. O que seria uma universidade popular? Vamos lá. Para quem não sabe, esse campus aqui da Unifesp foi construído sem um restaurante universitário. Não houve projeto para isso. Não foi feito para isso. Onde funciona o restaurante universitário era para ser um auditório. É por isso que tem essa escada e aquela escada de lá. Se você está no primeiro andar do prédio aqui, você tem que ou descer e subir por lá, ou fazer o contrário, subir um andar e depois descer, porque era um auditório. O que existia para os estudantes aqui para poder almoçar, e ainda mais para os estudantes que eram dos cursos integrais? Um fucking micro-ondas, mais nada. Isso é uma universidade popular? Não, essa é a Universidade do Reúne. E essa Universidade do Reúne faz parte de um jogo político, porque aqui, tradicionalmente, o governo do Estado é do PSDB, existe, além da USP, Unesp e Unicamp, uma rede de ETECs e uma rede de FATECs, e que foi aumentando vertiginosamente. O governo federal petista, de maneira totalmente de publicidade, resolveu aumentar as universidades federais via Reúne e os institutos federais. Guerra entre partidos. Mas e a estrutura? Não tem, não. Toda a estrutura que foi conseguida nas FATECs, na USP Leste, na Unifesp daqui, nos institutos federais mais novos, como de Boituva, etc., foi com pressão estudantil. Apenas. Porque, infelizmente, os professores, salvo raras exceções, e a Sofia está aqui para me desmentir ou não, se movem na maioria das vezes quando o movimento estudantil faz pressão. Ontem, anteontem, no Twitter, uma professora da USP falou: estudante trabalhador, se não consegue chegar no horário do estudo para assistir às aulas, tem que trancar o curso. E aí eu vou entrar numa polêmica. Já chega do movimento estudantil falar: sou estudante trabalhador, por favor, tolere meu atraso, por favor, tolere as minhas defasagens. Nossa, eu estou aqui cursando serviço social, mas eu queria psicologia, mas integral não dá. O movimento estudantil tem que meter o pé na porta para fazer o curso que quiser, no turno que quiser, e poder ter a permanência para isso. Os trabalhadores mais pauperizados precisam fazer isso, e sem vestibular. A mancha urbana de Buenos Aires tem mais vagas de universidades públicas
do que o estado de São Paulo inteiro. Então, nós temos que arregaçar as mangas, bater na pelegada que vai fazer uma propaganda totalmente, uma poliana sobre Reúne, uma poliana sobre políticas sociais hiper rebaixadas, e nós merecemos muito mais. Ou isso, ou vão aguentar a gente com uma revolução e vai ser isso. Não existe essa de deixa os anéis para ficar os dedos. Vai deixar a mão para não ser o braço todo. Tudo nosso, nada deles. É isso. Bom, gente, a gente vai encerrando, então vou deixar 5 minutos de fala aí para cada um, para poder opinar aí sobre essas intervenções muito boas que a gente teve. E fazendo um marketing aqui antes de passar para os camaradas, quando estiver terminando o evento, passem na banquinha ali do lado, o Revolu Shop, loja mais revolucionária do Brasil, que fica no Baixada Santista. Então, dê uma olhadinha ali depois das intervenções dos camaradas. Bom, eu sei que nós temos muita conversa que fazer. É muito bom estar aqui conversando com todas e todos vocês, porque o assunto é muito importante e apaixonante. Mas também, como vivemos numa universidade que não é a universidade popular ainda, temos horário, porque a estrutura da universidade não nos permite ficar nessa sexta-feira com tanta gente, né, interessada, conversando muito mais sobre assuntos tão importantes para a classe trabalhadora. Aí um exemplo evidente do que não é uma universidade popular. Quer dizer, nós, povo, classe trabalhadora, não podemos, somos impedidos de ficar aqui debatendo não coisas que poderíamos fazer no bar, mas coisas sérias, coisas importantes. Mas quero dizer que a gente não desiste da luta, porque os espaços não são dados para todos e todos nós. Nós os cavamos, nós os ocupamos, nós lutamos por esses espaços. E é isso que estamos fazendo no nosso cotidiano. Não só nesse momento de pré-campanha, né, que somos pré-candidatos, mas no nosso cotidiano, todos os dias, depois da eleição, em 2023, até a gente construir o poder popular, até a gente construir o processo revolucionário e mesmo depois, porque a realidade é dinâmica e não vai parar. Quero agradecer o convite por estar aqui, gostei muito de conversar com todos e todos, dizer que vocês podem me seguir aí nas redes sociais, porque a gente faz diversos debates, porque uma pré-campanha temos que falar sobre muitos assuntos, mas eu sou da universidade, eu sou professora, e é um assunto que me toca muito, que eu acho que é muito importante fazer esse debate. Então é @SofiaManzanoPCB, tem Instagram e Twitter, é a mesma coisa. E também podem, né, provocar o debate, a discussão, talvez não presencialmente, mas na forma de áudio, de vídeo, para o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Espero que nós possamos fazer desse ano um ano de muito ascenso e organização dos nossos coletivos partidários, do PCB, mas principalmente da organização da classe trabalhadora em todos os seus espaços, no sindicato, nos seus locais de moradia, na escola, na universidade, na igreja, em todos os espaços que nós pudermos nos organizar para construir o processo revolucionário. É isso, boa noite, muito obrigada. Bom, queria começar dizendo que o Felipe Queiroz ocultou uma informação na apresentação dele. Ele também é pré-candidato pelo
PCB, a deputada estadual. Vai estar disputando uma vaga na Lesp pelo partido, tarefa importantíssima também. E aí começar comentando o que ele colocou, né? É muito bom usar de exemplo, inclusive, a Argentina, porque o estado de São Paulo tem uma população similar a toda a Argentina, mas em termos de vaga, só a capital, né? Só a região metropolitana ali da capital de Buenos Aires tem o mesmo número de vagas do que todo o estado de São Paulo. Estamos falando do estado também que tem Universidade de São Paulo, Unicamp e Unesp, né? Além de 3 outras. Foi o MBL. Foi? Aí. Enfim, então acho que é importante, né, a gente ter essa noção, né, e lá não tem vestibular, né, acho que esse é um ponto importante de ser tratado, porque a cota, né, é fundamental, é um passo nessa luta, mas a Universidade Popular também, né, defende o fim, né, do vestibular, que a gente possa acessar, né, o conhecimento, óbvio, né, compromisso, responsabilidade, né, e disciplina também nos estudos. E a pergunta da Luana é muito boa, como fazer o enfrentamento, né? A gente precisa, e acho que essa resposta já está dada aqui, fomentar, contribuir, construir para além da gente, né? A luta organizada, a luta coletiva, então contribuindo, né, no centro acadêmico, no próprio MUP, né, no sindicato, depende do espaço que você tem inserido, essas formas de organização. Não adianta ir somente em uma manifestação, pautar uma questão pontual, é preciso criar os instrumentos que vão ser permanentes, que vão entrar para a história e que vão atuar em todo esse processo, que vai construir não só a Universidade Popular, mas também um processo revolucionário que é fundamental e necessário no nosso país. E é imprescindível também que essa construção ela não seja vazia, ela precisa ter conteúdo, a gente precisa entender o que os nossos inimigos e o que os nossos adversários defendem. Numa mesa como hoje, a gente busca, né, debater sobre isso. Quando a gente trata, né, quando a camarada traz a pergunta sobre o que foi o projeto de educação nos anos 2000. Então, qual é a resposta de um reformista para a educação? Até aumenta o investimento, mas conciliando com os grandes empresários. Né? Qual é a resposta de um liberal puro sangue? Né? Porque o reformista ele é o liberal, né, abrindo a vaga, né, abrindo a porta para os liberais dentro da classe trabalhadora. E o liberal puro sangue a resposta para tudo vai ser privatiza, terceiriza, o restaurante universitário está ruim, terceiriza, o Futurice, né? Se expressou muito bem no governo Bolsonaro através do Futurice. O que o reacionário vai falar? O reacionário ele quer a volta da universidade elitista, né? Foi o que o ministro aí falou, né? A universidade é para poucos, o dinheiro não está dando porque tem muita gente na universidade. Só quem trouxer uma barrinha de ouro aqui, né, que vai ter a vaga na universidade, né? É o mesmo ministro aí que deixou o governo a galope, né, pelos casos de corrupção. Então acho que é isso, é lutar, mas é demonstrar também, bom, mas o que falam, né, os liberais, os reformistas, os reacionários, né, como que o neofascismo também, né, tenta movimentar, né, as massas assim contra a universidade, né, apregoando a balbúrdia. A gente tem que compreender isso, compreender a fundo, se dedicar a isso e compreender que o projeto que enfrenta e que é superior a todas essas é um processo de totalidade, que não vai olhar só a universidade, né, que é o que a gente estava comentando e passou todo o debate. A Universidade Popular ela passa por uma transformação radical de toda a sociedade, de uma aliança do movimento estudantil, dos trabalhadores que estão aqui dentro, aqueles em formação, né, que são os estudantes, os jovens e os que já trabalham para construir essa universidade, com a classe trabalhadora que hoje, né, não está aqui dentro dessa universidade. Então, compreender que para fazer as mudanças aqui, que para todo mundo possa estudar no curso que está, ter condições para isso, ter não só o restaurante universitário, mas a mãe também ter a vaga na creche, né, para poder estudar, porque o ensino superior privado também não tem creche, não garante, né, que mães, sobretudo, e que pais também estudem. Foi fundamental, eu estudei, fiz o mestrado com meu filho pequeno, foi fundamental ter a creche na escola. Eu e minha esposa pudemos cursar a universidade, né, o mestrado ao mesmo tempo. Então, para que essas condições existam para todos e com qualidade, para que você possa se concentrar nos estudos, né? E aí encerrando, né, a questão do RU parece lateral, mas manifestação que eu citei aqui já no Exalc, a faixa maior que os estudantes levantavam era: você consegue estudar com fome?
né? Isso vale porque é uma questão biológica, uma necessidade primária, mas vale também quando a gente está pensando nas dívidas, que a gente vai ter que ajudar a família, que tem não sei o que. Então, para ter condições de estudar com qualidade, contribuir para a construção de uma outra sociedade, uma sociedade que coloque em primeiro lugar a vida, a construção plena para todos, né, e não os lucros, que foi o que a gente mais viu, citando o processo da pandemia, é necessário construir esse projeto de universidade popular. É isso, gente, muito obrigado. Também me sigam nas redes sociais, é Gabriel Colombo, PCB, e vamos aí. E a proposta dessas pré-campanhas também é fortalecer muito, né, esses instrumentos de luta, esses instrumentos de organização. A gente não foge ao debate, né, para ser agradável, para agradar setores que já são dominantes e que estão ganhando muito com a sociedade que está aí. A gente quer pôr isso abaixo e quer conversar sobre a verdade, sobre aquilo que é necessário, sobre aquilo que é urgente para a maioria trabalhadora da população. Queria encerrar então a atividade de hoje, né, agradecer, repetir os agradecimentos ao professor Marcelo por conseguir estar cedendo a gente a oportunidade de fazer essa mesa, convidar, reforçar o convite para que vocês conheçam o MUP, estejam construindo com a gente cotidianamente essa nova universidade, esse projeto que é possível, é um projeto concreto, mas a gente precisa de muita luta, né? A gente trouxe a questão da precarização e quais são os horizontes que a gente precisa, e o Colombo finalizou muito bem colocando o que a gente precisa para conseguir construir de fato essa universidade popular. Então é isso, acompanhe as redes sociais dos camaradas, vou aproveitar para falar a minha, é Beatriz.Barbieri, mas também acompanhem o MUP Nacional, o MEP Nacional, que é o Movimento pela Escola Popular, as redes sociais da JC e do PCB, e a gente com certeza começa hoje o início de uma longa conversa aí, né, nós três e outros em outros espaços, com outros camaradas também, mas colocar, enfatizar que as nossas tarefas vão para além das eleições, né? A Universidade Popular está para além das eleições, a construção do poder popular é necessário para já, e também é uma tarefa que a gente constrói há muito tempo e vai continuar construindo também para além das eleições. É isso, agradeço mais uma vez aí pela presença de cada um aqui hoje. Obrigada. Gente, aproveitando a divulgação de redes sociais, vamos para 2 divulgações. Página do MUP na Unifesp, para os unifespianos aí curtirem a página. Movimento por uma Universidade Popular Unifesp, curtam lá a página. E aí já vou passar para vocês que amanhã a gente vai ter um lançamento em São Paulo das nossas candidaturas. Vai ser na Praça Roosevelt às 3 horas da tarde, é isso? E esse evento acontece amanhã, atualizando o nosso calendário aí por São Paulo. No domingo a gente tem o ato aqui em Santos e também o ato em São Paulo. Então não tem desculpa de quem vai subir não vai para ato, né? A gente vai estar construindo aí um 1º de maio vermelho, um 1º de maio comunista, tanto em São Paulo quanto em Santos. Então chamem a gente aí, vamos pegar mais informações, vamos ver quem vai para onde, vamos se juntar para estar juntos aí nesse dia e construir aí a luta da classe trabalhadora realmente juntos.